Olá, você que nos acompanha aqui no programa Olhar Ampliado, no projeto que eu tenho desenvolvido e caminhando pela cidade de Itajubá e região, conversando com personalidades, pessoas, instituições que são importantes, que realizam de fato algo na sua vida em prol do coletivo. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui na obra social do conjunto com um amigo aqui chamado Vanderlei, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o que ele tem feito. Quem é o Vanderlei e qual é o seu papel e qual é essa obra da qual eu estou aqui acompanhando, para que a gente possa conversar um pouco deste desafio. Mas o tema de hoje que eu quero trazer para você que me acompanha nas nossas redes sociais, você que conhece um pouco do nosso trabalho, é dizer o seguinte: qual é o compromisso de um homem de fé com a realidade social? Um homem de fé e o seu compromisso social é o tema hoje da nossa conversa aqui com o Vanderlei Sérvulo, ele que realiza ações de maneira com a sua fé e também com a sua ação a serviço da comunidade e da coletividade. E assim eu convido você a estar junto com a gente aqui nos próximos minutos para que a gente possa um pouquinho conhecer desta história. E também te convido a você que está me acompanhando aqui a deixar sua curtida, o seu comentário e a compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam também saber dessa nossa prosa e assim levar adiante esse nosso compromisso de estar divulgando pessoas e instituições que realizam de fato o bem entre todos nós. Pois bem, sendo assim, Vanderlei, é um prazer estar aqui junto, viu, conversando com você. Eu que tive a oportunidade de te conhecer em 2019, estou aqui hoje para poder bater um papo contigo, para te conhecer e para as pessoas que me acompanham e acompanham também a TV Itajubá, o projeto Olhar Ampliado, conhecer cada vez mais o Vanderlei. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, seu Leandro. Fico muito feliz com esse convite, de participar desse programa. Estou à disposição para poder contribuir, poder falar um pouco da minha experiência, de mim e por aí vai. Legal, viu? E assim, eu gostaria que a gente pudesse começar a nossa prosa aqui, Vanderlei, perguntando, quem é o Vanderlei? Bem, o Vanderlei, ele é um pai de família, sou casado há 22 anos, tenho duas filhas. Uma filha mais velha está no último ano de Direito e tenho outra filha de 18 anos. Sou membro de uma comunidade católica, a comunidade Teotocos, aqui em Itajubá. Na comunidade eu exerço o Ministério de Formação e Pregação e também do Ministério Rafael. Estou na comunidade há 20 anos. Como ofício, hoje eu sou assessor parlamentar de um deputado estadual, deputado professor Cleito, e estou neste ofício, nesse trabalho, nessa missão, há 9 anos, praticamente. E tenho desempenhado o meu papel, como cristão, e não só como cristão, mas também, acima de tudo, como cidadão, no meio político. Legal, viu, Vanderlei? E isso é muito bacana, a gente poder aqui conhecer um pouco mais de quem é o Vanderlei, porque estamos aqui numa obra social. Fala um pouquinho para mim de qual é essa comunidade, o que essa obra social representa aqui para Itajubá também, para que a gente possa conhecer um pouco do trabalho da comunidade da qual você está inserido. Então, a nossa comunidade ela tem como missão a evangelização, evangelizar a partir da experiência de Pentecoste. Mas nós também temos alguns trabalhos que são sociais, que são voltados para o serviço social, como a ajuda com cesta básica daquelas pessoas que estão em situação difícil, principalmente nessa pandemia. Então a gente tem esse trabalho, vamos desenvolver outros trabalhos mais para frente. Nós já estávamos trabalhando nisso, mas por causa da pandemia a gente teve que parar, teve que dar uma parada para que depois desse momento que nós estamos vivendo a gente pudesse reiniciar esses trabalhos de promoção humana. E a gente vai oferecer vários cursos, como administração familiar, curso de corte e costura, e estamos trabalhando em outras questões ainda para que a gente possa ajudar
no desenvolvimento da pessoa humana, que também é uma forma de evangelizar. Legal, viu? Falando em evangelização, que é nada mais nada menos que levar a palavra de Jesus Cristo ao mundo, à sociedade, não é? Pois bem, como que em tempos tão desafiadores nós podemos de falar de Jesus? O homem que viveu há tantos milênios, hoje ainda impacta vidas. Como que a gente pode trazer esse olhar ampliado deste protagonista divino aqui no meio de nós? Como que a gente pode olhar Jesus em tempos tão difíceis? Bem, Jesus, assim como nós, também passou por momentos de dificuldade, né? Todo ser humano, e Jesus Cristo, ele foi encarnado, né? Ele se encarnou, o Verbo de Deus encarnado, ele viveu também esse processo em que a gente vive hoje e manteve-se firme diante do seu projeto, diante do seu propósito, da sua, podemos dizer assim, da sua fé no Pai, né? E nós devemos também trilhar esse mesmo caminho, né? Nós que somos cristãos, né? Eu particularmente sou um cristão, sou católico, eu acredito muito na força do Espírito Santo, né? Eu acredito muito na presença do Espírito Santo, que não só nos dá força para suportar esses momentos, mas também ele nos guia, nos dá sabedoria para saber como lidar com essas situações. Então eu acredito que este momento de crise é um momento favorável para que a gente possa se voltar para Jesus, se voltar para o Senhor e obter dele sabedoria, obter dele conforto, né, consolo, força, para que a gente possa, então, superar esse momento tão difícil, né? Esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, que é tão difícil, tanta coisa está acontecendo. E eu acredito que se não for pela fé, né, a gente não consegue suportar este momento. E justamente essa questão de falar de espiritualidade, de fé, do transcendente, desse Deus que é algo maior que existe e para onde todos nós vamos nos voltar de alguma maneira, junto com as obras sociais aqui da comunidade Theotokos, né? Como que a gente pode aliar a fé e a política, a fé e a ação social, no seu entendimento, no entendimento da comunidade? Como é que vocês olham essa questão, né, de estar acreditando em algo maior, em Deus, vivenciado através da fé católica, professando esta religião e ao mesmo tempo sendo cidadão aí no seio da sociedade e tendo a oportunidade de valer os seus direitos, de buscar a justiça social, a fraternidade, a solidariedade. Como fazer essa junção, né? Como mesclar a fé e a ação social, a fé e o compromisso, a fé e a política? É possível aliar a fé e a política? Sim, é possível. Eu até digo duas coisas sobre isso. Não é possível viver a fé sem viver na política, mas é possível viver a política sem a fé. Entende? Então, vejam bem, nós enquanto cristãos, nós temos um mandamento: amar o próximo como Jesus Cristo nos amou, né? Ou amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o próximo. Bom, não há como amar o próximo sem trabalhar para o bem dele. Não tem como, né? Jesus Cristo, ele nos deixou o mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que é o amor? Na visão de Jesus, na visão da igreja e também na visão da filosofia, né? Amar alguém é querer o seu bem e trabalhar para que este bem aconteça. Então veja bem, não tem como uma pessoa de fé se esquivar da política, até mesmo porque ele é um ser político, né? Ele é natural, né? A política faz parte da nossa natureza, todos nós vivemos em sociedade. Então esse é o primeiro ponto: não tem como viver uma vida de fé sem viver uma vida política. E qual que é a visão que nós temos da política em si, a política governamental, né? Essa política que nós dizemos assim... Tipo institucional? Isso, institucional. Assim. A política, segundo a visão da igreja,
ela é um caminho privilegiado para a prática da caridade. E por quê? Porque ela busca o bem comum. E aqui é muito interessante. Quando nós falamos que a política, né, o Papa diz que a política, não só o Papa Francisco, mas os papas também que o antecederam, dizem que a política é um caminho privilegiado para a prática da caridade, tem o mesmo sentido de que dizer que a política é um caminho privilegiado para a prática da santidade, né? Porque a santidade nada mais é do que amar a Deus, né? E amar o próximo. E o amor exige que se pratique obras, entende? Então, a política, dentro da nossa concepção cristã, ela é um caminho de santidade, né? É um caminho privilegiado de santidade, porque ela busca o bem de todos, né? De todos os seres humanos e do ser humano todo. Então, nós acreditamos nisso. A política, ela segue essa linha. Em relação ao bem comum, não é só os cristãos que dizem que o papel fundamental da política é o bem comum. A gente vê isso em Marco Cícero, né, imperador romano, a gente vê isso na filosofia, a gente vê isso em Santo Tomás de Aquino. Então isso já é um consenso histórico, podemos dizer assim, né? A política, ela tem como finalidade última o bem comum. E se ela tem como finalidade última o bem comum, não tem por que um cristão estar de fora dela, né? Então nós, enquanto cristãos, nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos. E como cidadãos, nós temos responsabilidades que precisam ser observadas, né? O cristão que se esquiva da sua responsabilidade política, ele incorre em erro. A igreja ensina isso, através dos seus documentos, através dos ensinamentos papais, dos bispos, né? Um deles é Gaudium et Spes, né? Constituição Pastoral. Ela diz isso: o cristão que se esquiva da sua responsabilidade, né, cívica, ele está trilhando um caminho do erro, né? E ao mesmo tempo separar. Um cristão que separa a vida espiritual da vida secular também está incorrendo em erro. Então ele tem que viver essas duas coisas juntas, né? Não misturadas, mas juntas. Integrar talvez tudo isso, né? E cada um tendo a sua função, o seu lugar de pertencimento dentro de nós e dentro do todo, aquilo que a gente pode exercer. Mas assim, nessa sua integração, nessa sua busca, um homem de fé que já está há 20 anos dentro da comunidade aqui Theotokos, realizando obras sociais. Também o ano passado, um ano que teve as eleições, você foi candidato, né, a vereador aqui no município de Itajubá, né? Fala para mim um pouco dessa experiência que você teve, como é que foi isso? Foi a primeira vez que você foi candidato, né? E assim, fala para mim, como que foi a experiência de ter sido candidato a vereador aqui em Itajubá? Olha, a experiência, enquanto experiência, foi muito boa, né? Foi algo assim novo. Eu sempre trabalhei em campanha, mas nunca em função da minha candidatura, sempre em função da candidatura de terceiros, né? E foi muito boa, assim, você poder se projetar, né? Você poder tomar uma posição, né, diante daquilo que você espera, não só enquanto cidadão, mas também enquanto cristão. Porque se você quer que algo mude, por que não se tomar uma posição, né? Se posicionar diante disso e se oferecer, né? Se colocar à disposição da sociedade para que ela possa no final escolher quem é a sua melhor opção. E isso é interessante, Auxiliandro, porque quando você se candidata, não é questão de ganhar ou perder, entende? É uma questão de se mostrar, né, disponível para contribuir para o bem do município. No meu caso, que fui candidato a vereador. Eu acho a campanha, o processo eleitoral muito importante, né? Porque ali, neste processo de escolha, a gente deposita o nosso futuro. Entende? Não é apenas uma questão de escolher candidato A ou candidato B. Não, é questão de você depositar o seu futuro, o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos na mão de um grupo de pessoas e na mão de uma pessoa, né? Então esse processo
eleitoral, para mim foi muito importante nessa questão, né? De poder me posicionar, né? Ter a oportunidade de me colocar à disposição da comunidade para contribuir para o próprio bem da sociedade, né? Isso é bacana demais, viu, Vanderlei? Te parabenizo também pela sua coragem, né, e humildade de entrar nesse processo e se permitir ser avaliado, né, se permitir Sim. colocar ali à disposição a sua vida, a sua história, para que a comunidade itajubense possa escolher as opções que melhor lhe servem no momento para poder governar, né, as finanças públicas e direcionar as políticas públicas aqui do município, que acontece em todos os municípios, né? Agora, exercer a política, ela é muito mais do que simplesmente estar em cargo eletivo, em mandato, em vencer as eleições. O cristão, é possível ele vivenciar a política sem querer almejar simplesmente cargo público? Ora, você vive o cristianismo nas várias etapas, fases, né, e setores da vida social, né? O cristão, ele tem que almejar por tudo, né? Tudo no sentido assim, ser presidente, ser prefeito ou ser um empresário. O importante para o cristão não são os cargos em si, mas o sentido que essas funções têm para ele, a partir do ponto de vista de fé, entende? Eu, como cristão, eu vejo que a função de um legislador é importante, porque eu sou vocacionado a viver no meio político, né? Então é óbvio que eu tenho essa ambição de um dia ser um vereador, de um dia ser um prefeito, de um dia ser um deputado e por aí vai, entende? Por quê? Justamente porque eu julgo que este mandato da vivência do amor, este caminho de santidade, ele se encontra também no meio político, né? No meio político. Então, não tem problema nenhum cristão almejar ser um vereador, almejar ser um prefeito, ou um administrador, um servidor público, né? O importante não são os cargos, mas a visão que se tem deles, o sentido que se tem deles. Então, é legal tudo isso, porque para a gente poder ter a concepção de que muitas vezes o que a gente se ouve falar da política e junto com a fé, às vezes parece que é feio, né? Estar no âmbito político. Mas a política, e ainda mais a política melhor, né? Como diz lá a Fratelli Tutti, né? Que é, de fato, algo maravilhoso, né? Em que você possa ter a oportunidade de realizar mais a serviço do coletivo, a serviço da vida, né? Em prol de todos os nossos irmãos, em prol da comunidade, em prol da sociedade que a gente está inserido. E às vezes parece que nesses tempos tão difíceis de saúde pública, de economia, parece que a política não casa muito com o cristianismo, e aqui a gente ganha uma palavra de esperança junto com você de dizer o seguinte: não, peraí, é possível, né, vivenciar bem as nossas relações de fé junto com a política. E aqui também eu convido a todos aqueles que estão nos assistindo, participando junto com a gente, de dizer o seguinte: é possível realizar a política naquilo que você acredita, sem precisar simplesmente estar em um mandato eletivo, mas por aquela vocação, esse coração maior que nos chama a realizar essas ações, dizendo o seguinte: como pai de família também, ser um pai de família é um ato político maravilhoso, ser o protagonista também, o colaborador ali da sua casa, junto com a esposa, junto com os filhos, almejando o bem comum daquela célula mãe da sociedade que é a família. Então, como a gente pode também ser um ser não político, simplesmente de estar inserido como pai, por exemplo, como eu sou pai, como você é pai, dentro de casa? Isso é um ato político e muitas vezes é um ato até revolucionário em tempos tão desafiantes. Por quê? Hoje a economia com essas dificuldades, a saúde pública também passando por essa crise descomunal como eu nunca imaginaria passar. Nós temos que realmente fazer a serviço do coletivo dentro de casa muito mais do que a gente com muito menos. Então isso também na política governamental e institucional talvez seria a nossa busca de fazer hoje
mas com menos recursos, mas a gente realizar mais ações. E como que a gente poderia fazer isso, né? Aliado aqui a essa questão que você muito bem trabalha, que eu reverencio, agradeço e também participo deste olhar de que é possível a gente levar para as pessoas uma fé, uma espiritualidade, junto com uma ação política, mas com uma finalidade clara, né? A transformação da sociedade, né? A gente poder, de fato, viver tudo aquilo que a gente imagina. Tudo isso, Vanderlei, faz sentido também para a sua vida? Isso faz sentido para a minha vida. Né? Isso faz sentido para a minha vida. Porque o que dá sentido à nossa vida? Essa é a pergunta que eu acho que todo ser humano, independente do seu credo, independente da sua classe social, ele tem que fazer essa pergunta, né? O que dá sentido à minha vida? Legal. O que dá sentido? Para que eu vim? Para que eu estou aqui? É possível, né? Então, Jesus Cristo ele já mostrou o caminho. Eu vim não para ser servido, mas para servir. Então, a vida é um serviço, né? Eu estou aqui para servir. E isso nos leva a um outro passo, que é a questão da solidariedade, né? Se sentir responsável pelaquele que está diante de você. E isso é muito caro a cada um de nós, né? A solidariedade é muito importante, aquela solidariedade que nos leva de fato a um comprometimento com o próximo, né? A um comprometimento com o todo. Então, eu como cristão, o sentido na minha vida está nisso, né? Em poder ser útil para a sociedade. Então, há várias formas da gente ser útil para a sociedade, né? Uns encontram na política, outros na economia, outros na saúde, outros na educação, né? E por aí vai, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Tanta coisa que a gente pode criar para que a gente possa cumprir a nossa vocação, né? O nosso chamado, e com isso ter um sentido para a sua vida, né? Quantas pessoas hoje, Leandro, sofrem por falta de sentido, né? Por falta de sentido. Então, ter sentido é muito importante. Então, eu vejo na minha função, naquilo que eu exerço, naquilo que eu faço, um sentido para a minha vida. Mas cada um vai procurar o seu, entende? Só que a gente tem um fim único, né? O fim único, seja cristão ou seja não, é o amor e o bem do todo, né? E essa busca deste amor, desse bem coletivo, né? É o que nos impulsiona, aquilo que você falou, é isso que nos dá o verdadeiro sentido da gente fazer o que nós fazemos, né? Da gente continuar acreditando naquilo que a gente acredita, que é servir a comunidade, independente aonde nós estivermos, colocar a nossa vida a serviço, é um dom precioso, mas que também nos incute uma responsabilidade grande, né? Dessa busca. A solidariedade, a fraternidade, todos esses valores presentes na nossa vida, elas contribuem para a vida de outros. Agora, para aqueles jovens que estão começando agora, iniciando a sua caminhada aí na cidadania, né, de olhar as relações políticas, qual é a mensagem? O que você, Vanderlei, diria para esses jovens que estão iniciando agora esta busca? A busca também de fé, uma busca da sua espiritualidade, mas uma busca também de ser um cidadão mais pleno e mais consciente, um cidadão talvez protagonista, sujeito dos seus direitos e valores e pleno do seu sentido, da sua busca, daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos fazer na vida e na sociedade. O que você diria para esse jovem? Bom, praticamente duas coisas. Primeiro, não tenham medo, né, de se render a Jesus, de fundamentar a sua vida a Jesus, porque Jesus é bom e é bom o tempo todo, né? E a história, ela prova isso.
A segunda coisa, não tenham medo também de ofertar os seus dons para o bem da sociedade. As pessoas costumam dizer assim, os jovens são o futuro da sociedade. Eu digo diferente, bom, realmente os jovens são o futuro da sociedade, mas eu, enquanto adulto, destruir o futuro deles, não há futuro para ninguém. Na verdade, não há futuro para ninguém. Então, os jovens hoje, eles precisam, eu acredito, né, que nós, enquanto adultos, precisamos dar essa direção, né, que é o sentido de sua própria existência, né, o sentido de aplicar bem os seus dons, né, a sua área profissional. Eu vou ser médico, eu vou ser pedreiro, eu vou ser advogado, eu vou ser gari. Não importa as escolhas, tudo o que ele escolher tem que ter um sentido. E o sentido é ser útil para a sociedade dentro das suas possibilidades, né? Acima de tudo, bem fundamentado nos valores, né? Valores que são fundamentais para a nossa vida social. E não ter medo de arriscar, não ter medo de sonhar, é sonhar mesmo, é lutar pelos seus sonhos, né? Mas nunca esquecer que o jovem, ele vive num conjunto, né? Junto com um grupo de pessoas. Linda mensagem, porque o Vanderlei diz assim aos jovens, não tenham medo, né? Se acheguem. E aqui nesta obra social, gostaria que você pudesse falar para mim, aonde que fica essa obra social aqui, se as pessoas quiserem vir aqui conhecer, tem uma capela aqui do lado muito bonita, as pessoas podem vir aqui se achegar, como é que funciona aqui, para que as pessoas que estão nos assistindo saibam como encontrar, se pode se achegar aqui, se encontram você que vai estar aqui, como é que isso acontece, como é o funcionamento desta obra aqui? Então, aqui a obra ela funciona mais na parte da tarde, ela é localizada ao lado do Colégio Ângulo, né? É mais fácil o pessoal identificar. Mas essa casa é uma ramificação, né? A casa mãe mesmo é lá na Casa de Formação Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que é a Rua Miguel Braga 413. É lá que a comunidade Teotocos se reúne. Então nós temos mais 3 casas. Nós temos a Casa de Missão, que é aqui a obra social, aqui no centro da cidade. Nós temos a Casa de Missão no Rebojão e temos a Casa de Missão no Jardim das Colinas, no Novo Horizonte e no bairro Nossa Senhora de Fátima. A casa de formação Nossa Senhora de Guadalupe, ela fica aberta a semana toda, de segunda a sábado, das 8 às 6 da tarde, né, o funcionamento da casa, e à noite com os grupos de oração. Nós temos 3 grupos de oração. Nós temos um grupo da família que é na terça-feira, das 19h30 às 21 horas. Nós temos um grupo para adolescentes, né? Adolescentes na terça-feira mesmo, lá na Casa de Formação, na Miguel Braga, das 19 às 21 horas. E nós temos um grupo na quinta-feira, das 19h30 às 21 horas. E sábado nós temos o grupo jovem, né? Das 20 às 22 horas. E aqui na casa a gente funciona sempre na parte da tarde, a partir das 14 até as 17h30 horas. Legal, né? Precisar de oração é só vir aqui, Legal. Tem quem atenda, né? Quem converse. E aqui funciona a obra social da comunidade Teotocos, né? Sim, aqui a gente está reestruturando, né? Legal. Os serviços ainda eles estão centralizados lá na Casa de Formação, né? A gente ficou um bom tempo parado e agora a gente vai começar a reestruturar esse serviço. Eu acredito que a partir de agosto, mais ou menos, né? Agosto, outubro, mais ou menos, a gente já tenha os projetos em andamento. Nós tivemos que parar os projetos por causa da pandemia, não foi viável, né? Essa questão da distância social e todas as atitudes que a gente precisou tomar, a casa praticamente ficou parada. Mas assim que passar esse momento, a gente vai retomar, legal, né? Com força, né? Essa ação nossa. Muito bacana. E como eu sou de Delfim Moreira, né, gostaria também que você pudesse falar onde que se encontra uma casa de missão aí em Delfim Moreira da comunidade também, né? Lá em Delfim Moreira eu tive a oportunidade
de conhecer um pouco das ações que ali foram realizadas. Gostaria de mandar um abraço também para o pessoal lá da Casa de Missão em Delfim Moreira também. Gostaria que você pudesse falar alguma coisa nesse sentido aqui, para que a gente pudesse deixar uma mensagem também para os delfinenses e o pessoal da região, que possam ir lá conhecer também esse trabalho bonito de fé, de evangelização, de espiritualidade que tem sido realizado em Delfim Moreira. Eu só vou pedir ajuda para você o nome da rua, porque o nome da rua lá eu sei. Vamos por ponto de referência para facilitar a minha resposta também, né? Que fica ali perto da unidade de saúde, né? Em Delfim Moreira. Então fica mais simples da gente localizar, que eu também não sei o nome da rua, mas fica perto da unidade de saúde. Chegando na unidade de saúde, pergunta onde que é a casa de formação, desce numa ruinha assim, já chega ali na casa de formação da comunidade aqui também, e assim as pessoas possam chegar também, porque numa busca constante do ser humano, da sua fé, do seu sentido de vida, todas as opções de religiosidade, de fé, neste momento, eu acredito que vêm para contribuir na vida das pessoas. E por que não? Uma pessoa que está nos assistindo e queira se chegar, está com dificuldade no seu coração, na sua vida, uma busca de sentido, pode ir lá também se chegar, e tenho certeza que será bem recebido naquela casa, porque eu já estive lá, já estive em momentos de oração e para mim foi muito bem recebido, e eu fico muito feliz de poder partilhar isso aqui, porque nós buscamos algo, mas com o que nós vamos preencher isso que nós buscamos? Aí está um grande desafio, porque nós podemos preencher com tantas outras questões. Sim. Mas qual é a nossa decisão? E aí vem a palavra que o Vanderlei me falou, que eu achei muito legal, que ele dizia o seguinte: não tenham medo. Então é fundamental isso, a gente não ter medo e buscar este algo maior, esse Jesus que nos preenche e que nos ajuda a levar a nossa missão à frente. Mas fala para mim um cadiquinho aí dessa comunidade lá de Delfim Moreira, que é uma ramificação aqui da comunidade Theotokos, certo? Bom, a comunidade lá, ela segue o mesmo parâmetro que o nosso, né? A comunidade, ela faz parte da rede de comunidade javenice, né? Nós somos hoje um pouco mais de 60 comunidades espalhadas por toda a Arquidiocese de Pouso Alegre, né? E a comunidade lá tem como missão também a evangelização e a formação a partir da experiência de Pentecostes. Ela faz um belo trabalho lá na cidade de Delfim Moreira, né, como você bem conhece, sabe, dos trabalhos da comunidade, de evangelização, de grupo de oração na zona rural, né, tem crescido muito. Na realidade, ela é muito bem conhecida lá, né, a comunidade lá é bem conhecida porque ela é muito ativa, né, então ela segue também a mesma linha que nós seguimos aqui de evangelização. Nós tivemos alguns anos atrás, que foi 2019, né? 2019, acho que 2020, não, acho que foi acho que foi um pouco antes disso, 2018, a Semana de Fé e Política, lembra? Você legal, participei, né? Legal, muito bom. Você participou o Jefferson, né? Uhum. Você era vice-prefeito na isso, época. Isso. O prefeito também foi lá, né? Alguns agentes da saúde pública, né? Alguns agentes públicos, né? Então foi muito legal. Então, quer dizer, a gente está envolvido, né? Está envolvido, está evangelizando, está ajudando no meio político, no meio social, e tudo isso, Leandro, fundamentado na experiência que nós tivemos com Jesus, né? Como eu disse no começo, não tem como você viver uma vida de fé fora de um envolvimento político, seja ele qual for, né? Você pode, né, dependendo da fé da pessoa, se a pessoa não tem fé, for um ateu, por exemplo, ele pode viver a política sem fé, né? Uhum. Ele pode, mas um cristão não pode viver uma fé sem política, entende? Porque se nós temos um mandamento que é amai-vos uns aos outros, né, como eu vos amei, mandamento de Jesus, é Jesus que disse isso, não tem como viver esse mandamento fora da polis. Justamente. Então, a política faz parte da vida de fé. Eu acho bonito colocar a política como a forma de amar a todos, né? Então, sim, isso é muito rico e nos traz a grande compreensão da beleza da política e não simplesmente daquilo que hoje nós conhecemos como política, que por muitas vezes, de forma até mesmo justificada,
está manchada este nome, né? E aí a gente consegue também ressignificar esse nome olhando por este viés de que a política é a forma de amar a todos. Então achei muito bonita essa definição, acho legal, vou levar para mim esse aprendizado e também dizer para você que nos acompanha aqui, né, neste programa Olhar Ampliado, que o objetivo nosso é levar para a sociedade pessoas e instituições que têm realizado uma missão, que acreditam que a sua vida pode ser algo mais, que está a serviço do coletivo e da esperança de dias melhores. E assim, esperar dias melhores parado ou podemos arregaçar as mangas e colocar a nossa vida à disposição. Eis aí uma decisão que cabe a cada um de nós e convido vocês a conhecer a comunidade Theotokos da Javelice, que está aqui em Itajubá. Portanto, para finalizar a nossa prosa aqui, quero agradecer você, Vanderlei, pelo carinho, a disponibilidade de estar aqui, falando um pouco dessa esperança, desta fé, desta política a serviço de todos. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Leandro, pelo convite, né? Quero desejar a você um ótimo dia, né? Que o Espírito Santo possa continuar te guiando nessa missão, nesse trabalho que você tem prestado, né, à sociedade com o seu programa, e dizer que cada um, segundo a sua vocação, contribui para a construção de um mundo melhor e, acima de tudo, o reino de Deus. Legal, muito obrigado você que nos acompanhou aqui neste programa, neste momento da nossa prosa, da nossa conversa em Itajubá, na obra social da comunidade Theotokos Javelice, falando com o Vanderlei sobre um homem de fé, um compromisso social. Espero ver você na próxima oportunidade de estarmos aqui conversando neste programa Olhar Ampliado, que justamente tem esse objetivo de levar à sociedade uma possibilidade de enxergar a mesma realidade com um olhar ampliado, um olhar diferente, para assim a gente poder viver bem. Se você achou interessante, gostou, curtiu, assistiu um pedaço, curte, comente e compartilhe para que mais pessoas possam se achegar a nossa prosa. Muito obrigado pelo carinho, espero ver vocês na próxima oportunidade. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Leandro. Valeu.